Olha, o vídeo agora é do professor Eduardo Faria, relato de conversão da Bruna Giovanni, no canal Catolicismo Blindado. O link vai estar aqui na descrição para você se inscrever no canal do professor e também, né, assistir o vídeo completo, tá bom? Acho que eu queria que você elaborasse isso aqui para falar sobre a ideia que você tinha sobre a Igreja Católica, que você disse que na educação brasileira existe um adestramento das emoções dos jovens para que os jovens sintam repulsa quando ouvem as palavras, por exemplo, hierarquia, família, patriarcado, casamento. E você disse que existe também um adestramento das emoções para que dentro do protestantismo sinta-se repulsa de qualquer coisa relacionado ao catolicismo. Eu nunca tinha elaborado com essas palavras, mas eu achei que fez total sentido. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, quando você não tem... Quando você parte da premissa, né, de que tudo que o seu pastor fala, tudo que o seu professor de escola bíblica fala é verdade, é muito fácil, toda vez que ele cita alguma coisa da Igreja Católica, ele cita numa conotação negativa. Uhum. Então, por exemplo, se ele fala de batismo infantil, se você não está na Igreja Presbiteriana ou numa metodista que faça o batismo infantil, eles vão falar, isso é católico. Uhum. E é negativo, porque você não faz, né? Então, principalmente dentro do mundo batista. Ele já veio daqui, né? O batista nunca vai aceitar, o batista tradicional, né? Nunca vai aceitar que se batize criança. Sim. Quando você fala de sinal da cruz, quando você fala de Nossa Senhora, se você fala, quer ver um adestramento muito clássico? No Brasil, Nossa Senhora é vírgula, né? Tudo que acontece é Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aí, Ave Maria. a pessoa fala, que Nossa Senhora sua, senhora sua. E aí, Sua senhora, né? Então, esse tipo de repreensão que é tão natural no mundo protestante é um adestramento. Você escuta tanto isso. Para você ter uma ideia, eu falava assim, quando alguém falava senhora sua, Nossa Senhora não existe e tal, eu falava, é melhor falar o nome de Nossa Senhora em vão do que o nome de Deus. Então eu vou continuar falando, olha que coisa ridícula, né? Que coisa abissal. E aí, esses detalhes, sabe? Esses detalhes é que vão te adestrando. Por exemplo, na Bíblia está lá, S. João, S. Mateus. Como que o pastor lê aquilo? Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus. Aí segundo seu João, seu para não Mateus. falar São João, São Mateus. Sim. Outro adestramento, não pode participar de festa junina. Eu nunca dancei festa junina, porque é coisa de católico. Mas tem protestantes que estão fazendo festa junina, sim. Tem um que chama assim, sem João, mas com Jesus. Olha que salafrarice isso, né? Olha a desculpa que eles arrumam para dançar forró. Sem João, mas com Jesus. Aí pega os hinos, né? Faz uma versão de forró e aí tá tudo... É a mesma coisa de uma quermesse católica, de uma festa de um padroeiro católico que acontece no mês de junho, mas não, agora é sem João, mas com Jesus. Para com isso, pelo amor de Deus, pelo menos assume que você quer dançar forró e pronto. Festa na roça, tinha não? Arraiá missionário? Não tinham descoberto esse estratagema ainda, sabe? Não tinha. É um barato, né? Não pode festa junina, mas tem arraiá, festa country, arraiá na roça. Festa da roça. Essa da roça que é justamente... Já deixa eu ver aí, como é que é? Festa junina sem São João, um negócio assim que estava rodando por aí. Sem João, mas com Jesus. Que pobreza cultural, né? Que coisa horrorosa. Então, Eduardo, eu acho que esse adestramento, ele é muito assim como o adestramento na educação, o adestramento anticatólico nas igrejas protestantes é muito, muito sutil. Sim, entendeu? Você falando, eu lembrei de um evento que aconteceu há muito tempo, quando eu era pastor ainda convicto. Eu tenho, né, um amigo querido que é pastor luterano. Eu digo tinha porque ele morava em Juiz de Fora, hoje ele mudou de cidade, então a gente perdeu um pouco o contato, mas ele é um amigo querido. E na igreja presbiteriana, eu como pastor, eu podia escolher o que eu ia pregar.
Cada domingo eu que escolhi a passagem bíblica. E na igreja luterana, o pastor pode escolher também, mas eles têm um lecionário. Eles seguem um lecionário. E ele me mostrou o lecionário dele, eu achei aquilo um barato. E mostrei para um amigo meu, presbiteriano. Ele olhou... Isso é muito católico. Ele falou, isso é católico demais. Mas como você falou, como se católico fosse sentido... Pejorativo. Algo pejorativo. Nunca é bom. Né? Nunca é bom. Quando você classifica uma coisa de católico, isso é católico demais. Outra coisa, eu estava na igreja presbiteriana. É um adestramento das emoções. É um adestramento das emoções. Perigo, você não sabe por que você está sentindo aquilo. Tanto que uma das coisas mais difíceis na conversão é em relação a Nossa Senhora, as imagens, coisas que nos são ensinadas que não se deve ter contato com coisas físicas. Para que você precisa disso? Para que você precisa de Maria? Para que você precisa, né? Santo não existe. Isso é outra coisa. Você fala santo só Deus. Gente, é automático, para você ver que não é uma reação racional, é uma reação de emoção. Eu acho que é por isso que eu falei aquilo na live. Faz todo sentido. E aí a gente para pensar, santo só Deus. Então, quando Deus disse sede santos, era pegadinha, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Porque, meu Deus do céu. Eu vou passar... É para seguir toda a palavra de Deus. Tudo que Jesus falou é para seguir. Mas quando Jesus diz assim, sede santo como o Pai é santo, não, ele estava falando de modo figurativo, né? Não era isso bem que ele queria dizer, né? Para a próxima pergunta aqui, mas... Olha, eu fico abismado com o pensamento protestante sobre algumas coisas, viu? Né? Sobre isso mesmo, né? Tá lá na palavra, sede santo como o Pai do céu é santo. Não é bem isso que Jesus quer dizer. Claro que é, sim, Jesus está dizendo, sede santo como o Pai do céu é santo. Aí depois vai dizer, não, santo só Jesus. Ele é de onde vem toda a santidade. Ele é a origem da santidade. Ele é o santo por excelência. Mas ele pede que a gente seja santo. Isso está lá na palavra. Tá em polvorosa aqui nos comentários. Deixa eu ver, eu não tô vendo. Não, é porque eu falei que eu fui pregar em Liberdade, lá no sul de Minas. Gente, eu não fui pregar na missa, não, tá? Na missa é homilia, quem faz é o padre, o diácono. Nem o seminarista pode fazer. Um leigo pode ter uma participação pontual na homilia, se for para esclarecer algum ponto, desde que não se caracterize homilia. Então, não fui pregar na missa, não, tá, gente? Fui pregar no encontro das famílias lá. Exatamente. Bom, e como que você chegou na igreja presbiteriana? Porque a igreja pentecostal, onde você foi criada, a igreja batista, tem uma teologia bem distinta da presbiteriana. E deixa eu dar uma cutucada aqui. Por mais que meus amigos protestantes digam que a diferença é em questões periféricas, isso não é verdade. São diferenças em questões centrais e fundamentais da fé, como, por exemplo, sacramentos, né? Então, como é que você chegou, o que te levou para a igreja presbiteriana? A gente pulou aí um pouco a questão da minha rebeldia, mas ela é importante, então né? Conta, por favor. Eu, na faculdade, eu tive um momento horroroso, tanto por estar fazendo faculdade, né? Quanto por me afastar bem, assim, bastante, sabe, da igreja. Você fez faculdade de quê? Ai, Jesus, você vai me fazer pagar esse mico aqui? Não, Vixe. Então, você não colocou nenhuma restrição aqui. Pode perguntar tudo, Eduardo. Tô perguntando. Ainda mais que agora você é meu chefe, né? Eu tenho que aceitar. Que seu chefe? Para com isso. Contrata seus serviços, é diferente. Então, eu fiz administração de empresas, entendeu? ADM. Aí, tempos sombrios. E aí, o que acontece? Quando, lá na faculdade, já no fim da minha faculdade, eu conheci uma pessoa, eu estava retornando para a igreja, né? Eu estava retornando para a igreja, tive um momento, assim, de catarse, que eu queria voltar para a igreja, e eu voltei ensinando na escola bíblica. E aí, eu encontrei essa pessoa, uma colega muito querida, né, uma amiga muito querida, a Bruna também, e ela era presbiteriana calvinista, convicta, roxa, doente, devia estar presa numa jaula, nesses termos. E aí,
ela começou a falar do calvinismo para mim, eu achava que tudo aquilo um absurdo, até que ela falou assim, não, você tem que conversar com um amigo meu, você tem que conhecer a minha igreja, e você tem que conversar com meu padrasto. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, vamos lá, né? E ela me mostrou, e o padrasto dela me mostrou um vídeo chamado Faça Guerra, do John Piper, nosso querido John Piper. E aí é um vídeo em que ele vai falar sobre fazer guerra contra o pecado. E aquilo me pegou bastante, porque eu estava nessa coisa de retornar para a igreja, então eu tinha várias lutas, né, que eu tinha que travar na minha vida, e aquilo me deu um up, sabe? Entendi. E ele é reformado, né, de certa forma. Sim. Ele é reformado. Então eu fui conhecendo John Piper, depois Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, toda a trupe calvinista, que me ensinou a ter alegria em manusear as escrituras, em estudar as escrituras, em me aprofundar. Eu não conhecia a pregação expositiva, né? Que eu fiquei apaixonada. E aí eu comecei a frequentar a primeira igreja presbiteriana aqui na minha cidade. Mas continuei na minha igreja. Quem está nos assistindo talvez não saiba o significado do termo reformado. Sim. Reformado, gente, não quer dizer simplesmente quem é da igreja protestante. Reformado é de um segmento específico que é o calvinismo, tá? Calvinista e reformado são termos quase que intercambiáveis. Isso. Então eu comecei aí, por exemplo, Encontro da Fé Reformada. Eu ia. Tinha Noite dos Jovens na igreja. Os luteranos não são reformados, não? Eu sinceramente não sei. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, tá bom? Presbiteriana, eu ia. E eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar e estava levando isso para minha igreja, né? Que era pentecostal. E aí eu já trabalhava adulta, eu já estava trabalhando como equipe mesmo de formação da igreja. E aí eu estava dando estudo em Romanos, entendeu? Foi a época que eu comprei a Instituta, que eu comprei comentário bíblico e tudo mais, e eu fui naquela vibe maravilhosa, que eu gosto muito de ensinar e tal, e eu gostava muito de fazer aquilo ali. Só que, como eu não tinha uma resposta do meu pastor, né, na época ele estava puxando mais para o pentecostal, principalmente ali na parte do Apocalipse, né, aquela coisa milenista e tudo mais, e eu já na vibe do amilenismo calvinista, e aquilo eu falei, olha, eu não vou ficar aqui porque a gente vai entrar em discussão e eu não quero ser essa pessoa, eu não quero discutir aqui, porque discutir com o meu pastor não vai dar em nada. Claro. Vou para uma igreja onde eu posso me submeter a um pastor que, olha só, né, como é que funciona o protestantismo. Vou me submeter a um pastor que fala o que eu quero ouvir. Aí eu peguei. Eu vou concordar com quem concorda comigo. Você submissa a minha ideia. É mais uma rejeição de consciência do que submissão, né? Eu vou fazer aquilo que eu mesmo já concordo. Mas eu vejo, né, assim, no meu caminho, que era uma coisa necessária. Eu precisava fazer esse caminho de estudo, eu precisava me aprofundar, até porque nunca foi da minha natureza o pentecostalismo, nunca foi da minha natureza a balbúrdia, a confusão, e eu não gosto, não é do meu temperamento, certo? Entendi. Até pela minha formação musical, eu acredito, né, que a formação musical clássica, então aquela coisa ordenada e tudo mais, então é isso. Eu posso traduzir isso como uma chatice também, né, porque eu, assim, meio, não gosto, não fico, vou embora, e aí eu fui. Mas é do meu temperamento mesmo, não gosto. Não, mas é interessante porque muitas pessoas têm essa experiência, se depara com a teologia reformada e falam, não, eu descobri o ouro e vou levar isso para a minha comunidade aqui, que existe há 200 anos, nunca teve isso. Né? Não dá para forçar. Eu acho que eu tentei, assim, numa boa, devagarinho, fui fazendo o meu trabalho, eu tinha que ensinar, então eu ensinava como calvinista. Né? Mas aí tinha quem estava lá de baixo ouvindo a Bruna falar e o pastor pregar, via diferença, certo? Então eu falei, isso não é legal, né? Eu vou embora. E aí eu fui. Fui para a igreja presbiteriana e lá eu passei muito tempo, né? Muito tempo mesmo, e eu fui sendo alimentada. Eu não questionava absolutamente nada. Muito tempo. Quantos anos?
Foi uns bons 8 anos. Sim. Certo? Bastante. Foi bastante tempo. Eu casei lá. Toda a sua vida adulta, né? Eu casei lá. Eu fui bem jovem e casei lá, né? Fiquei mais um ano lá, eu acho, depois que eu casei. Eu sou péssima de data, Eduardo. Não pergunte dados, por favor. Mas eu lembro que em 2018, eu tenho só o marco do canal. Eu lembro que em 2018 eu fiz o canal, eu ainda estava na igreja presbiteriana. É mesmo? Sim, porque eu fui ler Cristianismo Puro e Simples e fazer resenha no canal, quando foi em 2020. Olha. Então, assim, eu fiquei bastante tempo na igreja presbiteriana e sempre estudando, sempre trabalhando, daquele jeito que eu te falei, sabe? Sempre muito envolvido com a igreja. E lá você certamente exerceu cargos, né? Eu fui professora de escola bíblica de jovens, eu cantava no coral, também cantava no grupo de louvor e ajudava o pastor quando ele precisava de alguma, né, dar alguma palavra num dia de semana, alguma coisa assim. Olha, tipo braço direito mesmo, né? Não, eu sempre gostei de trabalhar bastante de perto com o pastor. O pastor é meu amigo, o pastor Walter, gosto demais dele. Ele, a pianista, a gente era parceiro mesmo ali na igreja, graças a Deus. O Rodrigo, de novo, né? Vou citar o Rodrigo. Pessoal, não fica com ciúme não, tá? Mas é porque o Rodrigo fez um comentário aqui que eu achei interessante, porque eu uso muito essa expressão. Chatíssima. Então, é porque é muito isso. Quem me segue lá no Intervalo Literário vê que eu sou muito assim. Eu sou muita palha. Eu fico animada com as coisas muito rápido e eu entro de cabeça. Entendi. E depois eu dou uma parada, assim, falo, vamos olhar isso aqui com calma e tal. Mas quando eu entrei na igreja presbiteriana foi bem assim. E tanto que eu beirei ali o determinismo. E aí eu saí correndo, porque eu falei, não, esse negócio aqui tá errado. Aí é demais, né? É demais pra mim, isso aqui, sabe? Até odiar criancinhas eu comecei a odiar. Isso aí é uma coisa horrorosa. Você leu a Confissão de Fé de Westminster, não? Li tudo. Li catecismo, li Confissão de Westminster, fiz os cursos lá da Charles Spurgeon, que tem online. Eu estudava, ouvia palestra o tempo todo, entendeu? Pregação expositiva de todas as cartas de São Paulo, tudo. Você sabe que eu tinha uma coisa com a Confissão de Fé de Westminster, porque todo pastor presbiteriano tem que jurar sentimento à Confissão de Fé de Westminster, né? Sim. Então, imagina. Assentimento. Só que a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: os concílios podem errar. E frequentemente têm errado. Ou seja, a Confissão de Fé de Westminster está dizendo que os concílios não só erram, como erraram. É provável que errem. Então, ela não. É isso que eu ia falar. Se os concílios podem errar, a Assembleia de Westminster, que escreveu essa Confissão de Fé protestante, também pode ter errado. Só que a gente tem que jurar assentimento a um documento que ele pode mesmo se diz passivo de falhas, entendeu? Mas então, tem um livro, Eduardo, não sei se você já leu, um livro chamado Porta Estreita, que é um contozinho de São John Henry Newman, que é assim, nossa, aquele livro é o meu favorito da minha vida. Porta Estreita? A Porta Estreita, ou Porta Estreita. Tá. Tem resenha lá no intervalo. E ele conta a história de uma pessoa, de um jovem que vai se converter e tal, que ele tem que fazer esse assentimento lá em Oxford, entendeu? E ele fala que não vai fazer. E aí ele sofre represália e tudo mais. Então isso é uma coisa, é aquela paralaxe, né? Você não percebe que você está entrando em contradição. Sim. Que uma frase está sendo contraditória e você está sendo manipulado para fazer aquilo. E você entra naquela dúvida. Será que eu estou sendo manipulado por essa pessoa ou essa pessoa também não faz ideia de que ela está me manipulando? Entendeu? Então, tem isso também, né? A falta da filosofia, do raciocínio. E isso começou a fazer falta para mim, sabe? Chegou um ponto que eu falei assim,
Pode ir lá, o que eu estou falando aqui tem testemunho. Pode ir lá na minha resenha do Vida Intelectual dos Sorteantes, onde eu falo o seguinte: eu quero pensar melhor, eu quero aprender a raciocinar, porque eu estou vendo que eu não sei raciocinar, eu tenho um déficit de ensino e eu preciso recuperar o tempo perdido. Pode ir lá que eu falei isso. Então, quando eu começo a pensar melhor, quando eu busco uma vida intelectual, eu vejo que eu deixei coisas passarem, entendeu? Entendi. Isso foi muito importante na minha conversão. É interessante, assim, eu não tinha essa visão acerca de que sai de Atos e vai para a Reforma Protestante. Não. Não, eu não tinha. A minha visão era, teve Atos, século 2 e 3 foi ok, foi joia. Século IV surge a deturpação do cristianismo com a conversão de Constantino. Aí, para mim, foi do século IV até o século XVI. E eu pensava assim, que nesses 12 séculos de trevas e escuridão, o inimigo oprimia o povo de Deus sobre a terra, mas existia um fiapo de fiéis, assim, entendeu? Existia isso. Um pequeno fiapo, assim, de que não se dobraram perante Baal, sabe? Então, eu pensava nisso. E, para mim, duas coisas, porque a questão histórica foi muito importante na minha conversão, e duas coisas foram muito fortes, que foi o seguinte: se eu fizer um estudo histórico, voltando no tempo, eu vou encontrar a igreja semelhante à protestante em algum momento da história. É interessante falar sobre a conversão do imperador Constantino, porque muita gente liga, né, a conversão do imperador quando ele tem aquela visão, né, da cruz, e a partir dali que ele enxerga lá, né, um símbolo que diz: com este símbolo vencerás. E aí esse evento ele marca essa transição, tá, para a legalização do cristianismo. A partir dali, não é que Constantino se converte ao cristianismo. A partir dali ele legaliza que o cristianismo não seja mais perseguido. Ele só vem ser batizado verdadeiramente no seu leito de morte, né? Então, até o fim da vida, até seus últimos momentos de morte, Constantino era pagão. Ele vem se converter ao cristianismo no seu batismo, né, que acontece em 337 depois de Cristo, no seu leito de morte. No século XV já estava tudo corrompido, no XIV já estava tudo corrompido, mas se eu voltar lá para o século IV, III, II, eu vou achar alguma coisa semelhante a uma igreja protestante. Eu vou achar um lugar onde todos são sacerdotes, onde não tem hierarquia, onde não tem bispo, onde não tem imagens, onde não tem devoção a Maria, mas onde claro ninguém reza pelos mortos, onde ninguém crê no purgatório, onde ninguém crê no poder das relíquias. E quanto mais eu sem encontrar o G12. É tipo isso. E quanto mais eu voltava, Bruna, mais eu percebia que tudo que a igreja ensina hoje sempre esteve lá, ensinado. Isso foi uma coisa assim incrível. E uma outra coisa me pegou também, que é a questão da paralaxe que você falou aí. Eu achava que a partir do século IV, eu achava porque me foi ensinado isso em seminário, tá? Não sei, eu fiz seminário teológico. Eu achava que a partir do século IV a igreja se degenerou com a ascensão de Constantino. Só que uma série de coisas que eu cria, mesmo enquanto protestante, olha que loucura, foram definidas pós século IV. O cânon da Bíblia, por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade, a divindade de Cristo. Isso aí que eu tô te falando. Quando você começa a estudar, você começa a tomar um ranço, entendeu? Você começa a tomar um ranço, você fala: não, cara, não acredito. Sabe aquele desenho do Pica-Pau, quando ele faz uma besteira, aí ele se imagina com duas orelhinhas de burro, assim, aí aparece e some, assim. Eu fiquei assim,
Eu fiquei igual pica-pau. Você falava assim, não. Não é possível, gente. Não, e você começa assim, não, eu não vou continuar estudando, porque isso aqui tá tomando um rumo que eu não quero. Exato. Então eu vou parar aqui. Aí você deita e fala assim, mas e se aquele negócio, você deita pra dormir, aquilo não te deixa em paz. Aquilo não te deixa em paz. Bom, na verdade, voltando um pouco, Eduardo. Claro. Não sei se com você aconteceu isso, mas comigo aconteceu muito assim, que durante toda a minha vida, alguma coisa católica pingava na minha vida, sabe? Aparecia assim. Eu lembro de uma vez, eu trabalhando, que eu conheci um menino, que eu achava aquele menino tão, assim, maravilhoso. Assim, eu achava ele tão... Eu olhava e falava, gente, que menino perfeito. O menino se veste bem, um menino inteligente. Um menino que é trabalhador, quietinho na dele, não é espalhafatoso, é um menino respeitoso e tal. Aí eu fui conversar com ele e ele... eu sou católico. Eu falei, não pode. Como é que uma pessoa tão inteligente é católica, né? Aí eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você já pensou que você pode estar errado, que a sua igreja está errada, não sei o quê? Aí ele falou, não, nunca pensei nisso. Aí eu falei, me responde então. Como é que os santos escutam todas as orações? Se só Deus é onisciente. Aí tá todo mundo rezando aqui, falando com Maria, com não sei quem. Como é que eles fazem? E Deus comunica a onisciência para eles? Onde que isso está escrito na Bíblia? Aí ele foi embora com aquela pergunta, voltou e falou, Bruna, quase que você me tira da igreja com essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que coisas como o curso que você faz é importante. Opa, dia 26 de julho, Masterclass Catolicismo Blindado, inscrições no link aqui da descrição. Gratuito, hein, gente? Olha, se você não fez ainda o curso do professor, faça, viu? Vale muito a pena. E também, se você quiser, olha, você pode adquirir esse livro aqui, ó, 100 perguntas protestantes que todo católico deveria saber responder, tá? Esse livro fala sobre Nossa Senhora, o papel de Nossa Senhora na igreja, fala sobre purgatório, sobre imagens, sobre santos, tudo isso tem aqui para você adquirir. É só você ler o QR Code que está na sua tela ou o link da descrição, tá bom? Pode continuar, Bruna. Isso aí. É isso aí. Isso que é entrevistada boa, gente. Muito bom. Não, tem que abrir a chave do jabá. Aí, o que acontece? Ele falou assim, mas o meu padre me explicou que Deus deixa que os santos saibam disso e que para eles poderem interceder. Eu falei, mas essa triangulação não faz sentido, porque se Deus já sabe, não precisa de ninguém para interceder. Aí ele fechou a porta, perdi uma amizade, porque ele nunca mais falou comigo, e eu fiquei assim, ganhei essa. Mas a resposta dele estava certa, eu é que não tinha nem repertório para entender o que ele estava falando, né? Claro. Porque... Veja que interessante, né? Perdi uma amizade, mas ganhei, né? Veja até onde vai a soberba do querer ganhar do argumento, né? Perdi uma amizade, um jovem que ali talvez não conhecesse tanto sobre a fé, sobre a doutrina, né? Ela tinha certeza que era uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, mas mesmo assim foi cutucar. E quando ele não teve resposta para a pergunta dela, o que foi? Venci, né? Complicado, tem tanta gente assim, viu? Tanta gente, infelizmente. A intercessão dos santos tem muito de eclesiologia, tem muito de o que é a igreja. E eu não tinha isso, né? Não tinha esse repertório. Outra coisa, deixa eu lembrar de mais um caso, mas sempre tinha alguma coisa. Quando eu li as Confissões de Santo Agostinho, quando eu estava entrando na igreja presbiteriana, eu li as Confissões de Santo Agostinho. Foi uma das primeiras resenhas do intervalo. E aí, ele tem um carinho imenso por Nossa Senhora. Sim. Quando eu terminei de ler, eu chamei esse meu amigo, padrasto dessa minha amiga, e falei, será que a gente não trata a Nossa Senhora com muito desprezo, não? Aí ele virou para mim, não me respondeu, falou assim, fica boba, daqui a pouco você vira Mariana. Aí eu falei, não, que isso, de jeito nenhum, só tô perguntando. E aí tá aí o prenúncio, né? As palavras têm poder, né? Alguém já disse. Lá vem ele. Santo Agostinho, Confissões, eu lembro que eu já tinha lido, mas quando eu fui ler na minha época da investigação, você sabe que assim, como presbiteriano, você também devia pensar assim, a gente tinha horror a rezar pelos mortos, né? É uma coisa absurda, morreu, acabou.
Morreu, acabou. Não, até assim, eu como pastor, eu ia celebrar não, né? Desculpa. Oficiar funerais. Eu ia oficiar funerais e no funeral eu não podia rezar pela alma do falecido, que estava lá diante de todo mundo. E eu tinha que me controlar para poder fazer uma oração. Eu falava, gente, vamos orar a Deus. Oração por quem, né? Pelo quê? Agradecendo a vida que ele levou, o legado que ele deixou. Eu tinha que ser muito cuidadoso para não deixar nenhuma pista de que, de alguma forma, a gente oraria pelo sujeito. Nossa. E aí eu pego Confissões, um capítulo inteiro, ele rezando pela alma de Mônica. Né? Esse tipo de coisa. Mas aí, eu vou pegar aqui em E eu lembro que eu pensei assim, o que me bateu foi o seguinte, Agostinho era tão inteligente, gente. Eu falei assim, Agostinho era tão inteligente, como que ele fazia um trem desse, né? Rezar pelos mortos. Quem que você tá pegando aí? Eu tô tentando achar aqui, quem que fez aquela analogia da barca de São Pedro? Peter, como é que é o nome dele? É Peter alguma coisa? Não. Eu esqueci aqui agora. Que ele fala sobre o papado. Um famoso americano que se converteu, que fala com um chapéu na cabeça. Esqueci o nome dele. Eu sou péssima com isso. Ele fala do óculos. Ele fala que nós temos óculos. Que nós lemos as coisas. É o Stevie Ray? Isso, Steven, isso. Ele fala... Ray, ele tá sempre com chapéu. Você falou do chapéu. Ele tá sempre com chapéuzinho. Ele falou que nós temos óculos. Então, quando você lê as escrituras com óculos calvinistas, você não enxerga nada além daquela forma de entender, por exemplo, a eleição, né? Você não vê nada. Quando você lê uma Confissão de Santo Agostinho com a ótica calvinista, você não enxerga, e se você enxergar, você fala, tadinho, estava enganado pela Igreja Católica, entendeu? Então, essa ótica, quando ela cai, quando esse óculos quebra, aí sim você entra no mundo real e começa uma investigação séria, certo? E quando é que, como diz Gabriel Pensador, né? Ou Djavan, não sei. Quando a flor da dúvida nasce, meu querido, aí é que o negócio vai tomando rumos que você não tem mais controle, porque essa dúvida, ela vem e... Tertuliano. Então, a gente estava sem material para aquele trimestre. Sim. E eu perguntei, Steven, isso. Na verdade... Com a ótica calvinista, você não enxerga, e se você enxergar, você fala, tadinho, estava enganado pela Igreja Católica, entendeu? Então, essa ótica, quando ela cai, quando esse óculos quebra, aí sim você entra no mundo real e começa uma investigação séria, certo? E quando é que, como diz Gabriel Pensador, né? Ou Djavan, não sei. Quando a flor da dúvida nasce, meu querido, aí é que o negócio vai tomando rumos que você não tem mais controle, porque essa dúvida, ela vem e aí você escolhe, né? Ou você fecha o olho ou você investiga. Entendeu? Agora, quem vai ser você, né? Você vai investigar ou vai fugir? Tertuliano disse o seguinte: a carne é a engrenagem da salvação. A carne é lavada para que a alma seja limpa. Ai, meu Deus. A carne é ungida para que a alma seja consagrada. A carne é sinal para que a alma seja protegida. A carne recebe a imposição de mãos para que a alma seja iluminada pelo Espírito. Olha isso. Então, Tertuliano disse isso, né? E com certeza, né? Isso aí foi no 3º século, Tertuliano disse isso. Olha só. E C.S. Lewis bebeu disso. Não, aí tá, quando eu vi isso, né, eu falei, isso aqui não tem na minha igreja, porque eu já tinha lido, peguei as Institutas, tá lá no 4º volume, aonde ele xinga os sacramentos de tudo quanto é nome. Sim. E aí ele tá lá falando sobre os sacramentos. Falei, isso aqui não... Aí eu falei pro pastor, falei, olha, eu não vou dar essa aula, porque tem um negócio errado aqui, eu vou pesquisar. Aí ele falou, não, porque o Lewis é anglicano.
Então, o livro é anglicano, mas a gente está estudando um livro dele. Então, se eu vou falar, se ele falou isso aqui e as crianças vão ler, eu tenho que explicar por que está errado. Para quê, né? Aí eu falei assim, aonde que tem isso? Ah, na igreja anglicana. O que é igreja anglicana? Fui ler igreja anglicana. Ah, o mais perto disso, igreja católica. Então, peguei e falei, vou estudar a igreja católica. Só que o que me pegou foi o batismo. Porque eu já, olha só, o batismo era um negócio assim, que eu já tinha na minha cabeça aquele treinamento, aquele adestramento batista, que era apenas um sinal exterior de algo que tinha acontecido por dentro. Uhum. Mesmo na igreja presbiteriana, você ainda tinha essa inclinação, né? Sim, porque não tem muito... O que acontece nas institutos, para quem não conhece? Calvino vai e volta. Ele começa elogiando o sacramento, elogia. Quando ele chega pertinho de falar que o sacramento é necessário, ele volta. Uhum. Entendeu? Se você... Ele, não é? Ele vai fazendo esse vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não sabe se você precisa do sacramento ou se você não precisa. O batista bate o martelo, o batismo não salva ninguém. Mas o nome da denominação é batista, o que é essa? A gente é paralaxe cognitiva total mesmo. Aí, quando eu vi que era normal, natural, que era a maioria da cristandade tem que batizar para entrar na igreja, para ser salvo, aí eu falei, tem um negócio diferente aqui. E aí eu voltei nas institutas e eu comprei catecismo, e eu abri comentário bíblico, e eu li todas as bíblias que eu tinha na minha casa, parecia até que eu era aluna do Eduardo. Eu li aquele monte de comentário bíblico, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tô no lugar errado. Só daí. Porque para mim não foi difícil ver que se tinha um ponto tão importante errado, eu estava no lugar errado. Uhum. Entendeu? E tudo isso rodando em volta do batismo. Porque quando eu pisei... Interessante isso. Quando eu ponto central errado, aí tem, né? Aí tem. Não, só de eu perceber que era uma questão de interpretação, de que os textos bíblicos eram os mesmos, que não tinha nenhuma deturpação daquilo ali, eu falei, é tudo uma questão de interpretação. Aí foi caindo, né? O dominózinho do Sol Escritura balançou, e aí eu fui. Quando eu pisei no campo da Eucaristia, já foi outra situação. Muito pior, né? Porque eu comecei a questionar a minha visão de Bíblia, a minha visão de cristianismo, a minha visão sacramental. Eu preciso ou não preciso do batismo? E não tinha resposta. Mas e a Eucaristia? Resposta. Como que a Eucaristia mexeu? Como que abalou a sua visão? Então, a Eucaristia mexeu comigo porque ela pegou lá num textinho que eu gosto muito das Escrituras, que é João 6. Uhum. Porque quando o C.S. Lewis vai falar de Eucaristia, ele fala de João 6. E quando eu procuro no grego o que está escrito em João 6 sobre comer o corpo, comer o sangue, tem uma palavrinha lá que é mastigar. Que é mastigar. E quando eu entendi isso, eu falei, não está escrito aqui à toa. Por que João 6 pega para mim? Porque lá em João 6 está a parte que todo calvinista ama. Que Jesus fala, aquele que o Pai não trouxer, não vem a mim. Sim. Então, não existe. Então, João 6 era um texto, para mim, muito, muito querido, né? E em João 6, que Jesus explica claramente o que é a Eucaristia. E quando eu fui estudar aquilo ali, Sabe uma coisa que o Chesterton fala? Que é assim, o evangelho ele é bom demais para ser verdade. Uhum. Quando você fala assim, gente, não é possível isso aqui, Jesus falou isso aqui mesmo, é verdade que ele falou? Não, é só uma figura. Não, mas calma aí, mas Jesus falou, ele repetiu, ele usou essa palavra tal, e teve gente que foi embora porque entendeu e ele não corrigiu. Sim. Ele não corrige a ideia de que tem que comer o corpo dele, tem que beber o sangue dele. É isso mesmo. Ele usa a expressão verdadeiramente, né? O pessoal vai embora e ele ainda diz para os outros, e vocês vão ficar aí também? Vai querer ir também com eles? Ele não corrige. O herege, ele nega o ensinamento porque ele acha que é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. E aí eu comecei a querer que fosse verdade. Sinceramente. Só que eu falei, não, eu não vou, eu não posso, eu tô indo a passos larguíssimos e eu preciso ir devagar.
Foi aí que eu virei pro meu pastor e falei, não vou dar mais aulas na escola bíblica. E entrou a pandemia. No último domingo, foi domingo dia 11 ou dia 13 de fevereiro, um negócio assim. No último domingo que teve escola bíblica, porque depois fechou tudo, eu já estava no meu coração que eu precisava buscar a verdade. E aí, Eduardo, aconteceu uma coisa muito louca. A minha igreja fica no centro da cidade, a primeira igreja presbiteriana. Uhum. E para eu ir para casa, eu tinha que passar em frente à matriz da igreja católica. Eu parei a minha bicicleta em frente, porque eu andava de bicicleta. Eu parei minha bicicleta em frente à igreja católica, subi aquela escadaria, entrei na igreja, estava vazia, porque já era quase meio-dia, já tinha tido a missa, né? Aí estava só o zelador e eu sentei, olhei para o crucifixo enorme naquela matriz e eu fiz uma oração. Falei, Jesus, olhando para a imagem. Uau. Falei, Jesus, eu vou te procurar. Todos esses anos eu tenho te buscado e eu sinto que eu te busco e eu não te encontro. Eu vou te buscar onde o Senhor estiver, só que o Senhor vai ter que me ajudar. Eu vou continuar estudando, eu vou continuar orando. E o Senhor abra e fecha as portas para eu caminhar. Eu vou fazendo aqui meu trabalho, o Senhor faz o seu. Montei na minha bicicleta e voltei para casa. Gente, que oração. Incrível. Assim, eu vou beirar a heresia aqui. Deus não tem nem como dizer não a essa heresia, a essa oração, né? A heresia da minha parte. Deus não tem nem como dizer não a essa oração, né? Olha, eu vou te buscar, eu vou fazer minha parte, mas eu preciso que o Senhor faça a sua. Eu quero te encontrar. Né? Porque eu já sabia, eu já sentia ali, naquele Belíssimo dia, naquele domingo. Bruna. Não, e naquele domingo eu senti que se eu continuasse, eu ia passar por um conflito, eu ia estar sozinha, eu sabia, entendeu? E aí eu comecei, várias portas se abriram para mim depois dessa oração, várias coisas aconteciam, várias pessoas entraram, sabe, na minha vida e foram me respondendo. Tinha dia que pessoas me respondiam perguntas que eu não tinha feito. Estava no meu coração e eu não tinha feito aquela pergunta e chegava a resposta para mim. Sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, eram livros que eu lia, testemunhos que eu assistia. E aquilo foi... E eu peguei um caderninho, eu tenho aqui um caderninho e anotei tudo. Principalmente sobre o Papa, né, sobre a Eucaristia. E aquilo foi tomando o meu coração. E aí... Um colega, uma pessoa que apareceu na minha vida, o Tiago Honorato, ele apareceu e falou comigo assim, eu falando com ele que eu estava estudando, e ele falou assim, Bruna, todo protestante é agnóstico, todo calvinista é agnóstico. E eu não sabia o que ele estava falando, eu sabia que ele estava a fim de me ofender, mas eu não sabia o que ele estava falando. E eu falei, o que é isso? O que é agnóstico? E ele me indicou ler Eric Voegelin, e eu fui pesquisar sobre o gnosticismo e fui ler Santo Irineu de Leão. Então eu peguei, né, para ler a patrística por Santo Irineu de Leão. E li lá Contra as Heresias, e lendo a primeira parte do Contra as Heresias, eu vi o calvinismo descrito ali, sabe? Sim. No gnosticismo. A questão de não batizarem porque rejeitavam a matéria, o fato de não pregarem a todos, porque nem todos eram né, iluminados, e aí tinha uma classe de iluminados, tinha uma classe que precisava ser iluminada e tinha uma classe que não adiantava você falar porque aquelas pessoas não eram iluminadas. Sim. E eu falei, isso aqui é eleição. Isso aqui é eleição. Né? E a questão do batismo e da Eucaristia também, que é aquela coisa de não... É tipo assim... Não precisa do sacramento. A gente faz porque tem que fazer, porque é uma promessa de que Deus vai estar presente, é um sinal, é não sei o quê, mas não precisa. Tanto que chegou num ponto, porque durante o meu estudo eu me reportava ao pastor. Chegou num ponto que eu falei com o meu pastor, me diga aqui, o batismo e a Santa Ceia são de fato o que falam, ou é um teatro muito importante? Porque eu fiquei com essa impressão.
É um teatro solene. Importante. É um ótimo, teatro, né? Muito importante. E eu consegui entender que realmente era isso. Tipo, se não acontecer, eu posso pegar um pedaço de banana e uma água de coco e fazer de ceia, porque não importa se é pão, se é vinho, se é suco de uva. Não importa. Olha, tem muita coisa ainda aqui no vídeo, gente. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você assistir completinho no canal do professor Eduardo Faria, tá bom?